Ainda há 100 anos atrás, os Estados Unidos foram considerados um mercado emergente, então podem acontecer grandes coisas. Alan, hoje vamos discutir a América em primeiro e os mercados emergentes depois. Então, um dos pontos na campanha do Donald Trump era a construção da parede de fronteira com o México. E na inauguração ele falou sobre a América em primeiro. Mas o que isso significa para os mercados emergentes? Certo, boa pergunta. E esse foi o ano interessante e cheio de volatilidade para os mercados emergentes. Mas na verdade não aconteceu como as pessoas pensavam no início do ano. Todos estavam evitando mercados emergentes. Nós pensamos que seria muito difícil para uma pessoa nos Estados Unidos mudar tudo em termos das suas relações comerciais. Mesmo por isso, envolvemos nos mercados emergentes. Nós investigamos países que não tinham desequilíbrios com os Estados Unidos em termos de comércio, onde a migração era estável e não havia muitas pessoas a abandonar o país. E também consideramos países com baixos níveis de dívida. Em resultado, esse tipo de países tiveram um desempenho extremamente bom neste ano e pensamos que eles ainda têm espaço para crescimento. E as avaliações ainda são justas em relação aos países G7. Isso é muito interessante porque parece que o ano 2017 trouxe muita cautela para os mercados. Mas apesar dessa cautela nos mercados emergentes, eles ainda continuam a ser o seu principal investimento. Então, por que eles ainda permanecem no topo? Com certeza, neste gráfico podemos observar uma ampla melhoria geralmente no ano passado. Os países como o Brasil estavam num nível muito baixo em termos da sua desaceleração econômica. E agora eles estão no caminho da recuperação. Mesmo aconteceu na Índia. Em ambos os países podemos ver reformas econômicas que no curto prazo podem causar um pouco de volatilidade. Mas a longo prazo isso é uma boa opção e no futuro isso vai pagar dividendos. Então gostamos de posicionar-nos nos lugares desse tipo antes que a multidão descubra. Certo, assim como você mencionou que podemos observar uma volatilidade de curto prazo para aconselhar aos investidores quais tipos de riscos que eles devem estar cientes. Todos pensam sobre o risco de crédito, ou seja, que os mercados emergentes têm o crédito de baixa qualidade. Mas eu argumentaria, em alguns países desenvolvidos, alcançamos aos níveis inalcançáveis ou insustentáveis de crédito, especialmente nas empresas de energia, mas também os empréstimos para os automóveis excessivamente alavancaram. Em comparação com muitas empresas nos mercados emergentes que tiveram de autofinanciar, pelo que seus níveis de dívida são mais baixos, embora eles não tenham um crédito na classificação de crédito. Do nosso ponto de vista, isso continua a ser um rendimento de alta qualidade. Aqui você poderá ver a Turquia, que é um dos nossos países favoritos para a dívida no mercado emergente. Normalmente sempre temos uma preocupação com a liquidez. Quão fácil é entrar e sair dos investimentos? Portanto, neste caso, nós não compramos títulos em moeda local. Compramos títulos denominados em dólares americanos ou em euros, com algumas das instituições financeiras que são muito bem financiadas. E dessa forma podemos ter a certeza que há uma boa liquidez e podemos vender algumas posições se for necessário. Portanto, caso se houver alguma mudança na política ou na economia, temos uma solução. Caso se você comprar títulos em moeda local, poderá obter um rendimento muito mais elevado, mas o risco também é maior. Então, os títulos é mais um investimento em oposição às próprias moedas. Exatamente, eu acho que é muito sabio de assegurar a cobertura das moedas, porque as moedas são extremamente voláteis. Por exemplo, no Brasil, no fim do inverno e início da primavera, vimos a venda do real brasileiro que basicamente devia eliminar todos os seus retornos para os próximos 3 anos em seus títulos. 10-15%. Assim como o mesmo caiu para 10-15% durante alguns dias. Essas são as coisas para evitar. Mas ao contrário, eu acho que os mercados emergentes têm um futuro brilhante, apesar das campanhas do Donald Trump sobre as paredes.
Se olharmos para o que ele tem feito, podemos ver que those two things, ele optou por sair da parceira Transpacífico, o NAFTA provavelmente será renegociado, negotiated. So Mexico is still, então o México ainda está talvez numa situação difícil. spot. Mas as leis de imigração que ele queria mudar não foram permitidos pelos tribunais. It hasn't been allowed by the courts. E a China não foi rotulada como um manipulador de moeda. Later, E a parede não foi construída. Resumindo, eu acho que ainda existe esperança para os mercados emergentes. markets. Ótimo, então os mercados emergentes devem ser levados em consideração. Sim, e o último ponto que eu gostaria de deixar para vocês considerarem é que ainda há 100 anos atrás os Estados Unidos foram considerados um mercado emergente. Portanto, podem acontecer grandes coisas. Com certeza, muito obrigada por ter vindo hoje e por partilhar as suas visões conosco. De momento é tudo, mas para muito mais conteúdo não se esqueça de subscrever-se ao canal do Cascópia TV.